Mais uma daquelas histórias surpreendentes da Segunda Guerra Mundial, envolvendo dessa vez um alemão, um pastor protestante que enfrentou Hitler. Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. Hoje a nossa jornada nos leva ao interior da Alemanha, onde um drama se desenvolveu e terminou de forma trágica. A história de Bonhoeffer. Mas antes de eu te contar essa história, não esqueça de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal, se ainda não está inscrito. Aproveite e compartilhe com seus amigos e leve o Viagem na História cada vez mais longe. O nosso personagem de hoje certamente não é conhecido de todos, mas desempenhou um papel importante dentro da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Trata-se do pastor Bonhoeffer, que desde muito cedo desenvolveu um nacionalismo, afinal de contas todos os alemães eram um pouco nacionalistas, mas após assistir a um filme marcante, adotou uma postura pacifista. Estudou nos Estados Unidos, onde foi confrontado pela situação tanto da igreja protestante quanto das minorias sociais naquele país. E depois voltou à Alemanha. E aí enfrentou o seu maior desafio. Bonhoeffer foi um teólogo luterano alemão, pastor e fundador da Igreja Confessante. E além disso tudo, foi um resistente ao regime nazista de Adolf Hitler. Bonhoeffer, nascido em 1906 na cidade de Breslau, que na época fazia parte da Alemanha e hoje é parte da Polônia, com o nome de Wrocław. Nessa cidade, Bonhoeffer se transformou em uma figura notável por sua profunda fé cristã e compromisso ético. Em sua juventude, ele estudou teologia em Tübingen e em Berlim, onde obteve seu doutorado. E após completar seus estudos, foi para os Estados Unidos, buscando obter uma bolsa no Seminário Teológico Union, na cidade de Nova York. Ali, ele não ficou muito impressionado com a teologia americana, mas durante o seu tempo conheceu e fez amizade com Frank Fisher, um seminarista negro que o apresentou à Igreja Batista no Harlem, onde Bonhoeffer passou a lecionar na escola dominical. Ali ele ouvia o pastor Adam Clayton Powell pregar o evangelho da justiça social e tornou-se sensível às injustiças sofridas pelas minorias raciais e étnicas nos Estados Unidos, e bem como a ineficácia das igrejas em promover a integração. Mas mesmo depois de ter estudado nos Estados Unidos e desenvolver uma ligação com aquele país, Bonhoeffer não aceitou a chamada graça barata. Ele iria buscar o maior desafio de sua vida ao voltar para a Alemanha. Mas esta era a missão dele, e uma missão que ele desempenhou com coragem e audácia. E essa coragem e audácia começou a aparecer já no curso de suas ações dentro da igreja protestante na Alemanha. Lembrem-se, a partir do momento em que os nazistas chegaram ao poder, eles também, além de se apossar do Estado alemão, se apossaram também da igreja alemã. Para os nazistas, controlar a igreja era essencial, seja a igreja protestante, que tem o seu berço na Alemanha e era a maioria da população alemã, ou a igreja católica, ou qualquer outra igreja, menos aquelas que eles perseguiam. Ou seja, o partido nazista procurou controlar a igreja ou então persegui-las. A postura de Bonhoeffer diante disso foi de extrema coragem. Após este período nos Estados Unidos, Bonhoeffer regressou à Alemanha, apenas para assistir à chegada dos nazistas ao poder, em 1933. Bonhoeffer, que originalmente era um nacionalista fervoroso, mais tarde mudou de opinião após assistir ao filme Nada de Novo no Front, versão de 1930, que mostra os horrores da guerra. Com isso, ele desenvolveu visões do pacifismo e começou um movimento cristão e ecumênico de resistência a Adolf Hitler e ao partido nazista. A então promissora carreira acadêmica e eclesiástica de Bonhoeffer foi dramaticamente desviada do curso
pela ascensão nazista ao poder em 30 de janeiro de 1933. Ele foi um oponente determinado do regime desde seus primeiros dias. E uma mostra disso é que apenas 2 dias após Hitler ser empossado como chanceler da Alemanha, Bonhoeffer fez um discurso na rádio no qual atacou Hitler e alertou a Alemanha contra a possibilidade de cair em um culto idólatra ao Führer. A sua transmissão foi abruptamente interrompida, embora não esteja clara ainda hoje se o regime nazista recém-eleito foi o responsável, o que é bem provável. Não contente com isso, Bonhoeffer levantou a primeira voz pela resistência da igreja alemã à perseguição de Hitler aos judeus. Em setembro de 1933, o sínodo da Igreja Nacionalista em Wittenberg aprovou uma resolução para aplicar o parágrafo ariano dentro da igreja, o que significa que pastores e oficiais da igreja de ascendência judaica deveriam ser removidos de seu cargo. E não contente com isso, uma manifestação de 20.000 pastores da Deutsche Christians exigiu a remoção do Antigo Testamento judaico da Bíblia, o que obviamente foi visto como heresia pelos outros pastores, que não pertenciam à Deutsche Christen. E surgiu então uma discordância dessa tentativa dos nazistas de controlarem a igreja na Alemanha. Foi criada a Liga de Emergência dos Pastores, que daria mais tarde origem à chamada Igreja Confessante, que visava preservar crenças e práticas cristãs baseadas na Bíblia na Alemanha, ou seja, eliminar a influência da Liga de Pastores Alemães. Esta liga, como eu já disse, se chamava Deutsche Christen, ou seja, cristãos alemães, e foi um movimento religioso incentivado pelo Estado nazista, que colocou dentro do cristianismo a ideologia alemã daquela época. Isso representava uma tentativa significativa de nazificar o cristianismo, distorcendo a teologia cristã para se adequar aos objetivos do partido nazista. Este movimento surgiu nos primeiros anos do regime de Hitler, ganhando apoio rapidamente entre muitos protestantes alemães. Esse movimento foi profundamente enraizado em um nacionalismo, promovendo uma visão de um cristianismo alemão, que alinhava os valores e pensava os cristãos como os objetivos nacionais e raciais do nazismo. Eles apoiaram políticas de pureza racial e o expansionismo territorial. Essa tensão entre as igrejas alemãs, a controlada pelos nazistas, e a igreja que buscava a pureza espiritual, não se deixando contaminar pela política, levou Bonhoeffer a fazer críticas abertas ao Estado alemão vigente, críticas estas que ele também colocou nos seus escritos. Mas mesmo no coração da Alemanha nazista existiam aqueles que faziam oposição ao regime. Dentro das próprias instituições alemãs existiam pessoas que, à medida do possível, faziam uma resistência ao nazismo. E Bonhoeffer logo encontrou seus pares, e a partir daí a sua articulação passou a ser mais incisiva. Os Deutsche Christen ganharam um controle significativo sobre as igrejas protestantes na Alemanha, a partir da ascensão de Hitler ao poder, mas enfrentaram oposição substancial de outros cristãos que viam suas ideias como uma traição fundamental aos ensinamentos de Cristo. Essa oposição foi organizada principalmente pela Igreja Confessante, que rejeitava a ideologia do chamado cristianismo alemão e afirmava a independência da igreja em relação ao Estado. Bonhoeffer, junto com outros líderes como Martin Niemöller, foi o instrumental na resistência nesse movimento da Igreja Confessante, criticando abertamente a tentativa dos nazistas de corromper o cristianismo, lutando então pela verdadeira essência da fé cristã. A luta entre a Igreja Cristã Alemã, os Deutsche Christen, e a Igreja Confessante é um exemplo de tensão entre a conformidade política e a integridade religiosa, ilustrando como ideologias extremas podem tentar cooptar instituições religiosas para seus próprios fins, ou seja, misturando água e óleo, religião e política. A partir desse momento, Bonhoeffer criticou abertamente o Deutsche Christen. Ele argumentou que qualquer forma de cristianismo que apoiasse ideologias baseadas no ódio, como o antissemitismo, estava fundamentalmente em desacordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Ao fundar a Igreja Confessante,
ele declarou sua fidelidade somente a Cristo e rejeitava qualquer submissão a ideologias políticas. Essa resistência de Bonhoeffer a Deutsche Christen foi uma das razões pelas quais ele se tornou um alvo do regime nazista, levando eventualmente à sua prisão e execução. E por isso ele é lembrado como um mártir que defendeu a fé cristã contra uma das mais sinistras provas de corrupção religiosa na história moderna. Mesmo tendo iniciado essa postura de resistência ao nazismo, Bonhoeffer recebeu a oferta de um posto paroquial em Berlim, no outono de 1933, que ele recusou em protesto contra a política nacionalista, aceitando então uma nomeação de 2 anos como pastor de 2 igrejas protestantes de língua alemã no coração de Londres, a Igreja Luterana Alemã. E ele justificou que já era hora de ir para o deserto por um tempo. Foi criticado por outros líderes protestantes na Alemanha que consideravam isso uma fuga da batalha real. E estas insinuações o levaram a reconsiderar o seu posto em Londres, principalmente após tomar contato com a postura de Mahatma Gandhi e sua luta pela independência da Índia pela não violência. Bonhoeffer então decide retornar à Alemanha. Em 1937, o líder das SS, Heinrich, decretou que a igreja confessante era ilegal. A Gestapo fechou o seminário da igreja e prendeu pastores e alunos. Foi nessa época que Bonhoeffer publicou seu livro mais conhecido, O Custo do Discipulado, um estudo sobre o Sermão da Montanha, na qual ele atacou a graça barata como uma cobertura para a frouxidão ética contra as virtudes da graça cara. Nesse livro, ele discute profundamente os conceitos das graças, ideias centrais que refletem sua teologia ética. Segundo Bonhoeffer, a graça barata é uma graça que consideramos como algo que possuímos de forma abundante, que pode ser explorada sem custo. É uma graça sem sacrifício, sem arrependimentos, sem discipulado genuíno e sem a cruz. Já a graça cara é o oposto. Ela representa a graça que vem com o preço do verdadeiro seguimento de Jesus Cristo. Esta graça implica sacrifício, sofrimento e um compromisso sério com os ensinamentos de Cristo, onde o discipulado pode levar a sacrifícios extremos, como a própria vida. E para exemplificar essa graça cara, Bonhoeffer citou o seu próprio exemplo. Ele poderia ter permanecido seguro nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, mas escolheu retornar à Alemanha, onde as perseguições e, eventualmente, a morte, devido ao envolvimento ativo na resistência contra Hitler e ao regime nazista, eram inevitáveis. A escolha de Bonhoeffer de voltar à Alemanha foi guiada por sua verdade de que deveria sofrer junto com seu povo durante esses tempos difíceis. Um verdadeiro exemplo de graça cara, que custa a vida do discípulo, e custou a de Bonhoeffer. E essas atividades levaram, então, Bonhoeffer para o que ele chama de uma graça cara, ou seja, o sacrifício supremo da própria vida, pois ao se envolver nas conspirações, ao buscar salvar vidas espionando o próprio Estado alemão, ele foi descoberto e preso, enviado a campos de concentração. O destino de Bonhoeffer estava traçado. Ao publicar o livro Custo do Discipulado, Bonhoeffer foi banido de Berlim pela Gestapo. E em março de 1940, a Gestapo fechou também o seminário da Igreja Confessante. É aí que surge a figura do cunhado de Bonhoeffer, Hans von Dohnanyi, que o apresentou a um grupo que buscava derrubar Hitler. E esse grupo atuava dentro do serviço de inteligência militar alemão. Isso mesmo, dentro do Abwehr funcionava uma célula de resistência a Hitler. Dohnanyi foi advogado e funcionário do Ministério da Justiça alemão e, posteriormente, membro da Abwehr. Dohnanyi foi uma peça crucial na organização da resistência, documentando crimes do regime nazista e ajudando a salvar judeus, facilitando a fuga destes. E também esteve envolvido na operação que tentou assassinar Hitler. Mesmo após ser impedido em 1941 de imprimir ou publicar qualquer coisa, Bonhoeffer se juntou à Abwehr a convite de Dohnanyi.
Ele o trouxe para a organização, alegando que seus amplos contatos ecumênicos seriam úteis para a Alemanha, protegendo-o assim do recrutamento para o serviço ativo no exército regular, e também introduzindo Bonhoeffer nas conspirações contra Hitler, já que Dohnanyi estava ativamente envolvido no planejamento destas. Sob a cobertura da Abwehr, Bonhoeffer serviu como mensageiro do movimento de resistência alemão para revelar sua existência e intenções aos aliados, na esperança de obter apoio. Por meio de seus contatos ecumênicos no exterior, ele esperava garantir termos de paz com os aliados para um possível governo pós-Hitler. Em maio de 1942, ele conheceu o bispo anglicano George Bell, membro da Câmara dos Lordes e um aliado da Igreja Confessante, que foi contatado pelo cunhado de Bonhoeffer exilado, Leibhus, e por meio dele foram enviadas sondagens ao secretário de Relações Exteriores britânicos Anthony Eden. No entanto, o governo britânico ignorou todas essas tentativas, pois consideravam todos os alemães como inimigos e não interessavam estas abordagens da resistência alemã. Mas, em abril de 1943, tanto Dohnanyi quanto o pastor Bonhoeffer foram presos. A prisão foi inicialmente motivada pela descoberta de que Bonhoeffer e Dohnanyi usaram fundos da Abwehr para colaborar na fuga de judeus para a Suíça, em um plano conhecido como Operação 7. Os documentos encontrados incriminavam Dohnanyi também em atividades contra o regime, algumas delas que envolviam Bonhoeffer. Após suas prisões, tanto Bonhoeffer quanto Dohnanyi enfrentaram longos períodos de interrogatório e detenção, e a situação piorou significativamente após a tentativa de assassinato de Hitler em 20 de julho de 1944. A repressão subsequente levou à descoberta de mais evidências de suas conexões com a resistência dentro da Alemanha. Dohnanyi foi torturado e eventualmente executado em setembro de 1944. Bonhoeffer ficou preso, passando por diversos campos e prisões, até ser levado a Flossenbürg, onde continuou escrevendo e refletindo teologicamente durante seu cativeiro, até ser executado em 9 de abril de 1945, pouco antes do fim da guerra na Europa. A prisão e o martírio de Bonhoeffer e Dohnanyi são lembrados como testemunhos de coragem e integridade, mostrando a profundidade de seu compromisso na luta contra a tirania e o genocídio perpetrados pelo regime nazista. Ambos são lembrados por sua integridade e coragem, exemplificando um compromisso profundo e arriscado contra um dos regimes mais brutais da história moderna. A resistência de Bonhoeffer não era apenas teórica, ela se manifestava em ações concretas que colocavam sua vida em risco. Sua firme oposição ao nazismo e sua recusa em comprometer a sua fé cristã o levou à prisão e eventualmente à morte. Bonhoeffer é frequentemente lembrado e reverenciado, não apenas por suas contribuições teológicas, mas também por sua coragem moral e integridade inabaláveis em um período de intensa tirania e perseguição. A história de Bonhoeffer ganhou forma de livros. Vários deles foram lançados contando a história deste pastor. Mas agora acaba de ser lançado um filme, em 2024. Um filme novo que aborda toda a trajetória de Bonhoeffer durante a Segunda Guerra Mundial. O filme logo estará disponível e com certeza você vai poder acompanhar mais de perto essa história marcante. I'm ready to meet my destiny. Espero que você tenha gostado da história do pastor Bonhoeffer. Se gostou, não esqueça de dar o like nesse vídeo e deixar o seu comentário, que a sua opinião é muito importante para nós. Aproveite e se inscreva também no canal. E participe da promoção da camisa do Viagem na História. O sorteio vai ser agora no dia 1º de fevereiro de 2025. Corra que ainda dá tempo de você adquirir a camisa e participar da promoção. E quem sabe viajar conosco para a Europa. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino,
Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.